Bom, gente, vamos lá então, continuando. Agora nós vamos dar uma olhada na aula de glândulas acessórias. Então, terminamos nosso vídeo anterior falando de uretra. E aí nós vamos agora para glândulas sexuais acessórias. Basicamente, nós vamos tratar de 3 glândulas: próstata, vesícula seminal e bulbo uretrais. Aqui nesse esquema, né, vocês já percebam que existe alguma diferença de composição, localização, presença ou ausência dessas glândulas entre os diferentes modelos aqui. Nós vamos tratar um pouco dessa diferença ao longo desse pedacinho aqui da nossa aula, tá ok? A primeira glândula que nós vamos estudar é a próstata. A próstata, ela é uma glândula presente em todas as espécies de mamíferos. Ela é bastante conhecida, né, pelo câncer de próstata, mas ela não serve só para dar câncer, né? Ela é uma glândula importante porque produz uma secreção, né, importante para o sucesso reprodutivo, né, nos mamíferos onde ela está presente, tá bom? Dependendo da espécie, essa glândula pode apresentar-se, né, num formato um pouco mais organizado, estruturado, compacto, como é o caso do homem, por exemplo, né? No homem, olha só, a glândula está aqui, né? No interior, a uretra prostática. Então, percebam, olha só, a uretra prostática, olha só, a desembocadura aqui, né, do vaso deferente, ou do ducto deferente. Existe uma região aqui denominada de ampola, que algumas espécies têm, outra não, que é a dilatação dessa região. E nesse caso aqui, né, nós temos também, olha só, a vesícula seminal desembocando, né, nessa região, nesse conduto que vai, né, eliminar o seu produto, né, de secreção aqui no interior da uretra. Bom, no caso do homem, a próstata é essa glândula compacta. Todas as glândulas, né, que compõem a próstata, elas são organizadas no interior de um tecido conjuntivo bastante compacto e capsulado, né? Existe uma cápsula envolvendo todas essas glândulas. Isso é no caso do homem. No caso do roedor, por exemplo, né, de roedores, olha só, esse aqui é um esquema, né, da próstata de um rato, de um camundongo, por exemplo. A próstata, ela é lobulada, ou lobada, né? Ela tem vários lobos. Aqui nós temos, né, dependendo do posicionamento em relação à uretra, nós temos próstata ventral, dorso lateral, ou dorsal e lateral, próstata anterior. Isso depende muito da espécie, né? E existe uma outra forma, né, de próstata. Aqui nós temos, olha só, a próstata, né, em cão, que também é uma próstata também, né, com esse aspecto volumoso, né, ao redor da uretra. E em algumas espécies nós temos uma característica que nós denominamos de disseminado. A próstata, ela ocupa uma região ao longo da uretra, mas as glândulas, elas ficam meio que espaçadas, soltas, né? Isso a gente vai ver um pouquinho melhor. Aqui, olha só, no bovino, por exemplo, essa é a região da próstata. Aqui nós temos a maior parte, né, do volume prostático, mas ao longo da uretra, ela também se localiza, né, com esse aspecto disseminado, que é descrito aí na literatura. Vamos aproveitar essa imagem já para dar uma olhada, olha só. Então, nas vesículas ou glândulas seminais, na nomenclatura mais atual, glândulas seminais, ok? E as bulburetrais, que a gente vai ver daqui a pouquinho também, mas aqui nós temos a próstata, certo? Olha só, num corte histológico, a próstata está aqui, olha só, a uretra prostática, no interior da próstata, né? E aqui são as glândulas. Essas glândulas produzem a secreção prostática, que tem essa composição aqui, olha só,
dependendo da espécie, né, o volume do ejaculado, o volume que perfaz o ejaculado, ela difere, né, entre as diferentes espécies, mas é um volume considerável do ejaculado. Existem várias proteínas aqui, não é, presentes, enzimas presentes na secreção prostática. Uma delas é importante, não é, o PSA, né, que é o antígeno prostático específico, que é aquela proteína, aquela enzima que é utilizada no teste sorológico para detecção do câncer de próstata em homens, né? Então, ela é uma proteína específica da próstata, e quando ela se apresenta aumentada, é um indicativo de que o homem ele pode ter alguma alteração prostática, não necessariamente câncer, né, mas que deve fazer um acompanhamento melhor, inclusive o exame de toque retal, né? A próstata, né, ela não serve só para dar câncer e para fazer piada com quem vai fazer o exame, né, de toque. Ele é um exame absolutamente importante e que pode salvar a vida, né? Então, cuidado com essa questão. Proteases, elas também estão presentes, não é, nessa secreção, outras proteases que não o PSA, e é importante porque elas conseguem liquefazer, não é, o sêmen, o fluido seminal, ele pode ser mais ou menos viscoso, e essas proteases, elas liquefazem para possibilitar, melhorar a capacidade móvel, né, de mobilização, de migração, né, dos espermatozoides, para que eles atinjam o sistema reprodutor feminino. Bom, aqui num corte um pouco mais amplo, olha só, mostrando a uretra prostática e as glândulas com seus ductos, que vão desembocar na uretra e secretar o conteúdo das glândulas lá para o interior da uretra. Percebam que mais próximo da uretra, que tem menos glândula, né? As glândulas são localizadas nessa região mais periférica da glândula. Na próstata humana, essa divisão, apesar de ela ser bastante compacta, existe uma divisão zonal, né? Dividida no homem, né, em região periférica, que é a região onde tem mais glândulas, e por ter mais células glandulares, essas células dividem mais, tem mais chance de acontecer erro na divisão. No homem é a região que mais é acometida, nessa região periférica, ela é a mais acometida por câncer. Depois tem uma região de transição e uma região central, né, mais próximo da uretra. Essa região de transição, percebam que ela tem menos glândulas, mas ela tem uma camada muscular muito mais, né, muito mais evidente, mais desenvolvida. E é essa região de transição onde ocorre o maior desenvolvimento, maior incidência de hiperplasia prostática benigna, que também acomete, né, animais, assim como câncer de próstata. E essa região, na região transição, é onde ocorre a proliferação e o crescimento dessas células, né, do volume muscular, né? E esse aumento dessa região de transição, ele pressiona a uretra, né? E se a gente lembrar aqui, olha só, desse esquema anterior, olha só, o líquido, né, a urina também, ele atravessa essa região prostática, né? E o aumento da próstata aqui obstrui a uretra e causa dificuldade de micção, que é um dos sintomas importantes, né, da hiperplasia prostática benigna. Bom, vamos lá, então, olha só, esse é um exemplo, né, de câncer de próstata em cão. Aqui nós temos a próstata, né, localização prostática no cão, um corte aqui, olha só, de toda a região glandular prostática no cão, a região mais central com a uretra associada. Essa é uma próstata normal. E aqui nós temos um trabalho, um paper, né, publicado, mostrando a alteração. Olha que bagunça aqui. A gente não tem uma definição de uma glândula com um epitélio secretor, não é, que tem uma luz e com a secreção acumulada. Aqui nós temos uma baderna de células com características muito ativas. Olha só, núcleo descondensado, nucleolo evidente,
sem muito uma definição de tamanho, né? Você tem núcleos muito grandes, núcleos muito pequenos, proliferação celular, olha só, a seta aqui está mostrando uma metáfase, né? Então, essa é uma característica, né, histopatológica que define, né, um tipo de câncer. Vocês vão, né, estudar eventualmente na patologia um pouco mais para frente, mas percebam, né, que ocorre uma alteração bastante severa no padrão morfológico de uma glândula normal, né, para um perfil de distribuição e de ativação celular bem distinto aqui. Na patologia, nós temos aqui, né, na veterinária, a professora Renê, né, que estuda, tem como uma das linhas de atuação em pesquisa dela, o estudo de câncer de próstata. Então, vocês vão ter aula com uma especialista aí, né, nesse assunto, tá bom? Depois, as vesículas ou glândulas seminais, melhor glândula seminal, que na verdade é uma glândula tubulosa enovelada simples, um único ducto bastante enovelado também. Aqui, olha só, esse ducto enovelado, ele é revestido por um epitélio, né, cúbico secretor. Eventualmente esse epitélio pode ser um pouco mais alto também, associado a uma lâmina própria. Abaixo desse epitélio secretor, na lâmina própria, né, existe um tecido fibroelástico. Então, quando a gente fala de fibroelástico, é um tecido que tem colágeno, mas ele tem, né, material elástico, tem fibra elástica que permite uma elasticidade, né, dessa lâmina própria. E uma característica importante aqui, olha só, é que ela está ausente nos cães. Se a gente pegar esse nosso esqueminha aqui, percebam, essa aqui é a próstata, olha só no garanhão, né? Olha só, a próstata e a vesícula ou glândula seminal. Nesse esquema aqui ainda a nomenclatura aparece como vesícula, né? Mas olha só, a vesícula seminal. No touro, a próstata, um pouco, né, um pouco reduzida em relação a esse esquema do garanhão, mas a glândula seminal está aqui presente, olha só. Aqui no varão também, olha só, a glândula. A próstata, ela está bem aqui, quase escondida, né, embaixo da vesícula, mas no cão, né, a vesícula seminal, ela é ausente, ok? E a próstata está aqui, ó, bem evidente. Tudo bem? Depois a gente vai falar um pouco mais da bulbo-uretral, que ela é bem evidente aqui também, olha só, né, no varão, presente no touro e no garanhão, e no cão também está ausente, tá bom? Importante, o fluido da glândula seminal, ele tem, né, vários componentes, mas ele é rico em frutose. Frutose é um açúcar, né, e auxilia, né, no fornecimento de energia, principalmente para o batimento flagelar do espermatozoide, né, que precisa bater o flagelo para se movimentar, né, para o processo de natação, né, do espermatozoide, para que ele consiga fecundar o ovócito. Então, aqui nós temos um corte de vesícula seminal, ou de glândula seminal, mostrando essa região da mucosa. Olha só, o epitélio bem preguiado, um epitélio muito, muito preguiado, é um único conduto, e essa região, né, é aqui que acontece a produção de secreção. Então, percebam que esse epitélio bastante preguiado, ele aumenta a superfície, aumenta a quantidade de células secretoras, né, que fazem a secreção do fluido da glândula seminal. E associado a esse epitélio, olha só, nós temos uma quantidade, um espessamento aqui desse tecido fibroelástico. Tem bastante material elástico, e essas células mais vermelhinhas, mais acidófilas aqui, também tem bastante célula muscular lisa. A contração dessa musculatura lisa auxilia também no processo, né, de eliminação da secreção. Olha só. Então, aqui nós temos, né, um aumento dessa região do epitélio. Percebam, olha só, o epitélio secretor, o ápice da célula bem acidófilo, olha só, bem carregado de secreção. Aqui nós temos hemácia, né, entre essa
essas pregas, né, olha só, no eixo central aqui dessas pregas tem vasos sanguíneos, estão, né, tá carregado de hemácia. E aqui é aquele tecido fibroelástico com células musculares também, tecido que permite, né, elasticidade, dá suporte, dá sustentação, mas também permite contração para auxiliar na eliminação da secreção. E as glândulas bulburetrais, elas não são, né, presentes em todas as espécies, mas são glândulas localizadas numa região mais dorsal da uretra, nesse caso aqui, né, da uretra, olha só, quase que na uretra peniana, na região dorsal, aqui no limite entre, né, a uretra membranosa e a peniana. São glândulas tubulosas ramificadas, o que significa que essas glândulas, elas são tubos que se ramificam e que produzem uma secreção basicamente mucosa. Lembrem, né, quando vocês estudaram caracterização, né, identificação de glândulas, essas glândulas que tinham, né, o citoplasma, células glandulares que tinham esse citoplasma aqui que se cora muito pouco, né, isso era característica de secreção mucosa, né, menos proteica, menos enzima, né, mais carregado com um componente de lubrificação propriamente, na secreção com mais hidratação. O tecido conjuntivo frouxo, associado a músculo estriado esquelético e músculo liso, esses músculos se contraem para que a secreção seja eliminada. Tá? Aqui nessa lâmina não dá para ver o componente muscular, mas aqui nós estamos vendo mais, em maior detalhes, a relação das células secretoras. Então, esse muco, olha só, por ser uma secreção né, mucosa, a secreção da glândula bulburetral, ou das glândulas bulburetrais, é importante para o processo de lubrificação e limpeza da uretra. Aqui um resuminho do que nós temos de glândulas sexuais acessórias, olha só. Nós temos, né, ó, bulburetral, bem desenvolvida no garanhão, um pouco menos no touro, bem desenvolvida, né, no suíno, no varão, e ausente no cão. A próstata, né, presente em todos, lembrem, né, que todos os mamíferos possuem próstata. Glândula seminal, presente, olha só, então, nessas espécies, nas três, e ausente, não é, no cão, né, e a ampola, percebam, olha só, essa dilatação do ducto deferente, né, na região final do ducto deferente, ela aparece, né, no garanhão, no touro, está ausente no varão e presente no cão. Ok? Então, esse é um resuminho aí das glândulas sexuais acessórias. Por último, a gente vai, né, estudar um pouco como é que a composição histológica do pênis, que é o órgão de transferência, o órgão de cópula, né, que transfere o espermatozoide, né, o sêmen do sistema reprodutor masculino para o feminino. Então, externamente, ele tem um revestimento de pele fina. Na região da glande, né, a pele mais externa forma uma dobra, né, nessa pele, que é o prepúcio retrátil. No interior, nós temos duas estruturas de tecido erétil, os corpos cavernosos, são envoltos pela túnica albugínea, esse tecido mais espesso aqui, olha só, né, que faz esse contorno nessa região mais interna, que nós temos a túnica albugínea. E essa região, que são os seios venosos, são vasos que se enchem de sangue para que ocorra, né, o processo de ereção. Então, aqui nós temos os dois corpos cavernosos, com as artérias profundas, a partir, né, por essas artérias que o sangue chega aqui no momento da ereção, quando ocorre o estímulo para a ereção. E ao redor da uretra, nós temos um corpo esponjoso, né, da uretra,
lembrando que essa é uma imagem, né, de um corte histológico de pênis de homem humano, então aqui é o corpo esponjoso da uretra, né, da uretra esponjosa, mas para a maioria dos animais, essa região da uretra é chamada de uretra peniana. Okay? No interior aqui nós temos a uretra. Algumas espécies, entre elas, né, cães e gatos, além dessa composição de pele, né, associado ao tecido erétil no interior dos corpos cavernosos e esponjosos, ocorre um processo de ossificação, principalmente nessa região distal, né, do corpo esponjoso ou da uretra próximo, né, da glande, e esses animais, então, eles apresentam o osso peniano. Percebam que, né, nessa região onde tem o número 6 aqui e o 9 nessa imagem, olha só. Isso aqui é característica, né, se vocês lembrarem lá da aula de tecido ósseo, olha só, né, um tecido ósseo aqui, trabéculas, trabéculas ósseas, olha só. Então, esse aqui é o osso peniano presente, né, em algumas espécies. E aqui, no momento, né, maior, essa é um corte da lâmina histológica da nossa aula aqui da histologia, que quando as atividades retornarem, muito provavelmente, né, a gente vai retomar um pouco dessas aulas práticas e trabalhar um pouco com as nossas lâminas. Olha só, aqui nós temos, né, a túnica albugine, esse tecido conjuntivo um pouco mais, né, acidófilo, mais avermelhado, os corpos cavernosos, dois corpos cavernosos com as artérias profundas, e aqui a região, nesse caso, né, da uretra peniana com, né, da uretra, da parte, né, do corpo esponjoso, né, da uretra, também é tecido erétil, com aqui a região da uretra peniana. Ok? Gente, era isso. Eu espero, né, que a gente se encontre, então, na sexta-feira que vem, dia 31, tem a aula para a gente discutir um pouco, trocar uma ideia a respeito, né, dessa e de outras aulas. Estou com o Sérgio na aula, então, no dia 31. Assistam e venham, né, fiquem à vontade para que na próxima sexta-feira a gente discuta essas, né, dúvidas e trabalhe um pouco com esse conteúdo, tá bom? Eu estou gravando agora, sábado de manhã, então fiquem bem, espero, né, que vocês estejam aí todos bem, de saúde física e mental. Fiquem bem, bom fim de semana, e a gente se vê, então, na próxima sexta-feira. Ok? Obrigado. Tchau, tchau.